A primeira-dama, Janja, passou vergonha ao cometer 2 gafes em menos de 10 segundos em um dos tribunais mais importantes do país. Nesse vídeo eu vou mostrar para você essas gafes e vou revelar também a fortuna por trás do coitadismo de Lula em um discurso na Paraíba. Mas antes, como você já deve imaginar, eu preciso falar sobre a censura à rede social X no Brasil e a postura vergonhosa de Alexandre de Moraes. Depois do X não ter atendido à exigência imposta por Alexandre de Moraes, além do bloqueio ilegal dos recursos financeiros de outra empresa de Elon Musk, a Starlink, a rede social X foi suspensa no Brasil por uma decisão do ministro que saiu ainda na última sexta-feira. Só que, ao determinar essa suspensão, Alexandre de Moraes conseguiu ser surpreendentemente mais ditatorial ainda do que se esperava. Além da suspensão da rede social em todo o território nacional e de ordenar a retirada do aplicativo das lojas de aplicativos, Moraes determinou ainda a remoção dos aplicativos de VPN ou qualquer outro subterfúgio tecnológico que pudesse ser usado para continuar tendo acesso ao X. E ainda estabeleceu uma multa de R$50 mil por dia para qualquer cidadão brasileiro que utilize os serviços como o VPN para acessar o X. Horas mais tarde, o ministro voltou atrás em relação a uma parte da sua decisão, mas não a parte da multa. Moraes apenas retirou a obrigatoriedade de empresas como a Apple e o Google de retirarem de suas lojas de aplicativos os subterfúgios tecnológicos que permitiriam acesso ao X, como é o caso dos VPN. Eu vejo esse arrependimento de 2 pontos de vista. Primeiro, não fazia o menor sentido a remoção de qualquer aplicativo de VPN por conta de uma punição que estava sendo aplicada a uma empresa específica. Moraes estava criando um problema completamente desnecessário. Segundo, ao voltar atrás nesse ponto, Moraes se isentou da obrigação de ter que peitar Apple e Google para responsabilizá-los caso usuários conseguissem fazer o download desse tipo de aplicativo para conseguir acessar o X. Mas a multa para o cidadão comum que continuar utilizando a rede social ainda está valendo. Bom, pelo menos teoricamente, porque o próprio STF noticiou a suspensão da rede social X em seu perfil oficial no X. O TSE continua fazendo publicações no seu perfil oficial no X. O PT continua fazendo publicações no seu perfil oficial no X. E até o momento não há notícia de que qualquer um desses tenha sido multado. Há também aqueles que decidiram desafiar publicamente a decisão de Moraes, como é o caso do deputado Marcel Van Hatten, por exemplo. Mas, de acordo com o Poder 360, milhares de brasileiros seguem usando a rede social, alegando que estão fazendo publicações a partir de algum lugar de fora do Brasil. O engraçado é que o próprio Poder 360 anunciou que continuará utilizando o X, só que as publicações serão feitas a partir de Portugal. Algo parecido também foi feito pela Folha de São Paulo, que alegou que os seus correspondentes internacionais farão publicações a partir de agora. Mas tem também aqueles jornalistas que optaram por fazer uso da cara de pau mesmo. A militante da Globo News, Andréa Sadi, que tanto defendeu a decisão de Moraes, dizendo que o X se tornou tóxico, colocou o seu perfil no X no modo privado, para que ninguém perceba que ela continua dando uma espiadinha. E sabe o que é pior? Quem acusou isso foi o PCO, o Partido da Causa Operária. Bom, eu não tenho perfil no X, mas se tivesse, com certeza eu seguiria fielmente uma decisão vinda do STF. Só que não a de Alexandre de Moraes. Eu seguiria o que disse o ministro Maurício Corrêa em 22 de abril de 1996, em uma decisão do STF sobre habeas corpus 73454. Abro aspas. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Fecho aspas. Pois é, no caso dessa sequência de arbitrariedades de Alexandre de Moraes, que ficou escancarada para o mundo todo, ainda há mais um agravante. A decisão foi monocrática. E isso já começava a ser questionado pelos próprios ministros do STF nos bastidores. O que Moraes fez, então, levou a questão para ser votada nessa segunda-feira na primeira turma do STF, composta por Moraes e outros 4 ministros, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, todos esses indicados pelo PT. E ainda tem mais um detalhe. Por ser uma votação em sessão virtual, não há as discussões e embates das sessões presenciais. Traduzindo, Moraes levou a decisão monocrática para ser apenas validada em um ambiente controlado. Esse é o Estado de Direito e a democracia tão defendidos por Moraes. Imagina se o Brasil não tivesse alguém como ele para nos salvar. Imagina o perigo que estaríamos correndo. Agora, nós vamos para os próximos assuntos, que dizem respeito ao casal presidencial, começando por Lula. Ao participar de um evento em João Pessoa, na Paraíba, na última sexta-feira, Lula teve a cara de pau de dizer isso aqui. Eu não quero tirar nada de ninguém.
Eu não tenho inveja do cara que é rico. O cara que é rico, ele teve qualidade. Ele só tem que ter noção, sabe, que ele é rico porque ele tem gente que trabalha para ele ficar rico. E o que eu quero é que as pessoas que são responsáveis pelas pessoas ficarem ricas tenham um mínimo de participação. Pois é, Lula diz não ter inveja de quem é rico, só que por trás do coitadismo dele nesse discurso, há um patrimônio de mais de 7,4 milhões de reais que foi declarado ao TSE na sua candidatura em 2022, sendo que entre os itens listados nessa declaração estão imóveis como 2 apartamentos de 19 mil reais e um terreno de 2,7 mil reais. Ou seja, na prática esse patrimônio ainda é bem maior. E ainda tem mais um detalhe muito importante. Isso foi declarado ao TSE na sua candidatura em 2022. Só que depois de eleito, Lula foi a uma reunião com os ministros do STF em novembro do mesmo ano. Coincidentemente, enquanto Lula ainda estava no STF, o ministro Gilmar Mendes desbloqueou cerca de 5,5 milhões de reais que eram da falecida esposa de Lula, Marisa, segundo ele, para a subsistência da família. O valor que estava bloqueado era de uma previdência privada de Marisa, e desse montante, 20% foi para o Lula e os outros 80% foram para os 4 filhos. Ou seja, só com essa decisão, o patrimônio de Lula já teve um acréscimo de mais de 1 milhão de reais. E ele ainda tem a cara de pau de dizer que não inveja os ricos, como se ele fosse pobre. E sobre ele dizer que não quer tirar nada de ninguém, eu poderia dizer que as condenações dele em 13 instâncias pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro provam o contrário. Mas essas condenações foram anuladas pelo STF, então eu não vou dizer isso. Vou partir para o próximo assunto, que é a esposa de Lula. Também na última sexta-feira, Janja, a primeira-dama, participou de uma cerimônia de posse de juízes federais no TRF3. Para começo de conversa, ela nem deveria estar ali. É só no governo Lula mesmo que a primeira-dama representa a presidência, tem gabinete no Planalto, toma decisões, mas se nega a dar acesso às informações sobre os seus gastos. Enfim, o fato é que ela não apenas esteve presente, como ainda discursou, mas bastaram apenas alguns segundos de fala para que ela cometesse 2 gafes em sequência. Primeiro, ao cumprimentar Herman Benjamin, ministro do STJ, Janja se referiu a ele como ministro do STF. E logo depois, ao se referir ao Superior Tribunal de Justiça, ela falou Supremo Tribunal de Justiça. Quero saudar o nosso governador do Mato Grosso, Eduardo Riedel, nosso ministro do STF, André Mendonça, Dias Toffoli, meu querido ministro Herman Benjamin, do STF, que felizmente não pude estar na sua posse, mas desejo uma excelente condução do Supremo Tribunal de Justiça. Bom, pelo menos sabemos que no caso dela foi apenas uma gafe mesmo, ela se confundiu, pois a diferença entre STF e STJ ela conhece muito bem, já que foi graças ao STF que os encontros entre ela e Lula deixaram de ser em Curitiba, se é que você me entende. Um grande abraço e até a próxima.